E aí, gente, como estão vocês? Meu nome é Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tipo específico de distúrbio relacionado à glândula tireoide. Então, no nosso estúdio cozinha, provocando a sede por conhecimento de vocês, vamos falar sobre o câncer. Você sabe quais os tipos de câncer na tireoide e qual é a sua malignidade? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo. Eu convoco vocês a se inscreverem no canal, deixarem um like, ativarem o sininho para mais notificações e façam também seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, caros colegas, iremos falar sobre um assunto que para muitos a palavra é aquela cujo nome não deve ser pronunciada, o câncer. Vamos destrinchar o assunto e quebrar alguns tabus. Como a gente viu em outros vídeos, a glândula tireoide é composta por dois tipos principais de células parenquimatosas. As do epitélio folicular, que concentram os hormônios tireoglobulina e iodo, e as células C, ou parafoliculares, produtoras de calcitonina. Cerca de 95% dos carcinomas de tireoide são originários das células do epitélio folicular, sendo reconhecidos três tipos distintos de câncer: o papilífero, o folicular e o anaplásico. E no epitélio parafolicular pode haver o desenvolvimento do câncer medular. Cada tipo de câncer tem um padrão epidemiológico, uma história natural, prognósticos próprios e distintos, e a OMS, para fins clínicos e etiológicos, classificou os carcinomas de acordo com o grau de diferenciação celular. Então, o carcinoma papilífero e folicular ficaram no grau de bem diferenciados. O carcinoma medular, pouco diferenciado. E o anaplásico como indiferenciado. Geralmente, o câncer de tireoide é assintomático. Porém, em casos mais avançados, pode aparecer uma rouquidão, uma tosse, disfagia e metástase para os nódulos cervicais. A única maneira de detectar um nódulo de tireoide inicialmente era pela palpação, mas não era possível diferenciar um tumor maligno de um benigno, e a intervenção cirúrgica era necessária para confirmar um diagnóstico histológico. Com o avanço tecnológico, o ultrassom de alta resolução e a punção aspirativa de agulha fina possibilitam o diagnóstico de lesões subclínicas por poucos milímetros. Para o estadiamento dos carcinomas tireoidianos são levados em consideração o tipo histológico, a idade, a classificação clínica do tumor, e essas informações permitem determinar a extensão da doença, que é importante no planejamento terapêutico e prognóstico. A classificação dos hormônios da tireoide pode ser descrita da seguinte forma. A classificação TNM, que significa tumores, nódulos linfáticos e metástase à distância. Então, o TX, que é o tumor primário que não pode ser avaliado. O T0, quando não há evidência de um tumor primário. O T1 é um tumor com 2 centímetros ou menos nas suas dimensões e é limitado à tireoide. O T2 é um tumor já com 2 a 4 centímetros, também limitado à tireoide. E o T3, um tumor com mais de 4 centímetros, limitado à tireoide ou qualquer tumor com extensão extratireoidiana mínima. O estadiamento T4 é subdividido em T4A e T4B. O T4A, que é o tumor que se estende além da cápsula da tireoide e invade ou o tecido subcutâneo mole, ou a laringe, ou a traqueia, ou o esôfago, ou o nervo laríngeo. No caso de tumor anaplásico, independe do tamanho, porém é limitado à tireoide e é considerado cirurgicamente ressecável. O T4B é o tumor que invade a face pré-vertebral, os vasos mediastinais ou a artéria carótida adjacente. No caso do tumor anaplásico, independe do tamanho, porém que se estende além da cápsula da tireoide e é considerado irressecável. E o M é designado para qualquer tipo de tumor multifocal.
Em relação aos linfonodos regionais, temos NX, onde os linfonodos regionais não podem ser avaliados. O N0, na ausência de metástase em linfonodos regionais. O estadiamento 1 é subdividido em N1A e N1B. O N1A é metástase no nível 6, nos linfonodos pré-traqueal, paratraqueal, incluindo pré-laríngeo. E o N1B é metástase em outros linfonodos cervicais unilaterais, bilaterais ou contralaterais, ou ainda em linfonodos mediastinal superior. Em relação à metástase, nós temos MX, onde a presença da metástase à distância não pode ser avaliada. O M0, onde não há metástase à distância, e o M1, onde há metástase à distância. Então vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de câncer. Começando pelo carcinoma papilífero. Ele é o tumor tireoidiano mais frequente. Ele é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens e ocorre em qualquer idade, com um pico entre a terceira e quarta década de vida. Clinicamente, o tumor apresenta um nódulo tireoidiano palpável de consistência cística, nem sempre notado pelo próprio paciente, porém alguns possuem nódulos cervicais metastáticos com ou sem nódulos tireoidianos palpáveis. Poucos apresentam sinais e sintomas de malignidade, como dor cervical, disfonia, dispneia ou hemóptise. A glândula pode estar aumentada assimetricamente, difusamente ou multinodular, e os linfonodos envolvidos são normalmente os centrais, laterais e mediastinais. Pode ocorrer metástase à distância, entre 1 a 10% dos casos, principalmente para pulmões e ossos. E nas crianças, o carcinoma papilífero parece ter um comportamento biológico um pouco diferente, sendo com maior frequência multicêntrico e com alto índice de metástases regionais, em torno de 60% a 80%, e metástase à distância, em torno de 10% a 20%. Essa elevada taxa de disseminação à distância deve ser considerada pelo cirurgião no sentido de dar preferência à tireoidectomia total, o que facilita o diagnóstico e tratamento com o iodo radioativo. Nesse grupo etário, cerca de 30% dos pacientes apresentam recidiva local ou regional e à distância, mas a mortalidade é bem baixa. Na biópsia, o tecido neoplásico se apresenta como papilas. São observadas, através de coloração hematoxilina e eosina, um núcleo aumentado com aspectos de grãos de café, uma cromatina hipodensa semelhante a um vidro fosco e corpos de psamona, que são grupamentos de células calcificadas ou a gente poderia dizer papilas necrosadas. O próximo tipo de câncer é o carcinoma folicular. Ele é responsável por menos de 10% dos tumores malignos da tireoide. E sua ocorrência parece estar diminuindo cada vez mais. Ele é muito raro em crianças e é mais comum em mulheres e também nas áreas com deficiência de iodo. Esses tumores são classificados pela invasão vascular e capsular como minimamente invasivos ou altamente invasivos. Normalmente eles têm um comportamento um pouco mais agressivo, as metástases regionais são raras e as metástases à distância ocorrem em torno de 20% dos casos. Normalmente se localizam também nos pulmões, ossos e pode acontecer também no cérebro. Clinicamente, a apresentação é mais usual de uma massa tireoidiana assintomática. O quadro típico é de um nódulo único, palpável, parcialmente encapsulado, de aparência sólida e carnosa. Às vezes a fibrose secundária, com fibrose secundária e formação de cisto. Histologicamente, tem um aspecto epiteliar glandular com células cúbicas regulares, mostrando citoplasma rosa abundante, com finos vacúolos claros e núcleos uniformes, com cromatina basal densa e ocasionalmente nucleo. As células dispunham-se entre capilares delicados, lembrando uma glândula endócrina. Por vezes, nota-se um arranjo acinar com luz. Uma variante histológica importante
é o carcinoma de célula de Hürtler, que é um tipo de célula semelhante às células foliculares da tireoide. Quando essas células são encontradas na punção aspirativa por agulha fina, fica difícil de dar com clareza se a patologia é um adenoma ou um carcinoma folicular. E esse achado sempre é um indicativo de maior agressividade. O carcinoma medular de tireoide. Ele é responsável por 7% de todos os tumores malignos da glândula. E ele também tem uma predominância bem maior no sexo feminino. A idade para maior incidência nos casos de familiares é cerca de 20 anos e nos casos esporádicos entre a quarta e sexta década de vida. Alguns pacientes podem ter sintomas de doença invasiva, como uma dor e rouquidão, e ocasionalmente há metástase à distância para pulmão, fígado, ossos e cérebro. E nesse caso a calcitonina costuma estar elevada. Por fim, a gente tem o carcinoma anaplásico. O carcinoma indiferenciado ou carcinoma anaplásico geralmente ocorre por uma indiferenciação de outros tumores de longa duração e está sendo cada vez menos diagnosticado. Ele incide em pacientes com normalmente mais de 60 anos e uma pequena frequência maior em mulheres. Mais da metade dos pacientes tem história de longa duração de bócio que repentinamente alterou seu padrão de crescimento. O tumor é de crescimento muito rápido, de compressão bastante importante, causando disfagia de espinéia, tosse, rouquidão e dor, e geralmente é muito volumoso e fixo no pescoço. As metástases cervicais costumam estar presentes e não são difíceis de palpar pelo tamanho do tumor. As metástases à distância também estão presentes em quase que metade dos pacientes. E no caso de uma punção aspirativa de agulha fina, com frequência se indica a malignidade, mas de forma um pouco inespecífica. Quase todos os pacientes morrem, a maioria por sufocamento entre 6 a 8 meses, com média de 3 meses. E praticamente todos vão a óbito em torno de 1 ano. Taxa de sobrevida ou a sobrevida do câncer de tireoide. Quando comparada com qualquer outro sítio de câncer, a sobrevida da neoplasia maligna da tireoide é a melhor. Uma possível razão para essa observação decorre do fato da maior incidência da doença se dar em tipos histológicos com bom prognóstico e tratamento efetivo, mais especificamente o papilífero e o folicular. No entanto, a sobrevida do paciente com câncer de tireoide varia fortemente dentre os tipos histológicos, tendo o carcinoma papilífero a melhor probabilidade entre todos, seguido do folicular. O indivíduo com câncer de tireoide do tipo medular tem uma sobrevida pobre, exceto quando diagnosticado precocemente. E o carcinoma anaplásico, esse tem um prognóstico extremamente sombrio. Fatores de risco. Vários fatores de risco para o câncer de tireoide têm sido estudados, mas nem todos têm sido bem estabelecidos. Dentre eles, podemos incluir os altos níveis de TSH sanguíneo. Acredita-se que o TSH elevado pode estar associado ao crescimento da tireoide e, por consequentemente, ao aumento do risco de desenvolver um carcinoma tireoidiano. Apesar de ser possível, essa associação ainda não foi bem consolidada. O câncer da tireoide é mais comumente observado em mulheres, logo, a hipótese de envolvimento dos hormônios sexuais, principalmente o estradiol, e da interação dos níveis de TSH tem sido levantado. Os motivos dessa suspeita se dão pela maior ocorrência de tumores da tireoide na idade reprodutiva, pela observação da glândula se tornar aumentada durante a puberdade, a menstruação ou a gravidez, e pelo fato dos receptores de estrogênio serem altamente expressos pelos carcinomas tireoidianos. O papel do hipertireoidismo na etiologia do câncer da tireoide é incerto, pois existem certas divergências nos achados com relação a uma associação estatisticamente significativa. O hipotireoidismo não tem sido associado com o câncer de tireoide. Apesar disso, se especula que exista uma associação entre tireoidite de Hashimoto, que é uma doença frequentemente acompanhada de anos de hipotireoidismo subclínico,
e com consequentemente elevados níveis de TSH. Dentre outras doenças relacionadas com o câncer de tireoide está o câncer de mama. Assim, mulheres com câncer de mama apresentam um maior risco para câncer de tireoide e vice-versa. Isso ocorre provavelmente porque ambas as condições são suscetíveis aos efeitos carcinogênicos das radiações ionizantes e das variações hormonais. Existe também a questão da herança genética, que engloba cerca de 20% dos carcinomas medulares, 3 a 7% dos papilíferos e foliculares. Quando resultam de síndromes hereditárias, esses cânceres têm normalmente a tendência a serem mais agressivos. O tratamento. Bom, as principais formas de tratamento para o câncer de tireoide são a cirurgia e, na maior parte das vezes, a tireoidectomia total, né, com ou sem remoção dos linfonodos regionais, e a ablação do tecido tireoidiano com o iodo radioativo. Tem um consenso acerca do tratamento dos casos de alto risco, nos quais o objetivo é a ablação de todo o tecido tireoidiano pela combinação da cirurgia com o iodo radioativo, sendo que os níveis de tireoglobulina sanguínea são as medidas que confirmam o sucesso dessa terapia, uma vez que ela é uma proteína produzida exclusivamente pelas células foliculares da tireoide. E mesmo quando a ablação não é completamente bem sucedida, o prognóstico permanece excelente em muitos casos, contribuindo para as divergências a respeito da melhor abordagem terapêutica. Basicamente, para finalizar, a gente tem o que se chama de autoexame, que é recomendável pelo menos uma vez ao ano. Então, em frente ao espelho, de preferência um espelho de mão, né, procura no pescoço, na região logo abaixo do pomo de Adão, se existe algum nódulo visível. Inclina o pescoço para trás, para que o local fique mais exposto. Beba um pouco de água. O ato de engolir vai fazer com que a tireoide tenha o deslocamento para cima e para baixo, ou seja, que ela subdesça, né? E não confundir, né, a tireoide com o pomo de Adão. Faz isso quantas vezes achar necessário, né? Repete quantas vezes quiser e observa se existe algum caroço, uma saliência na glândula, apalpa a região. Se perceber alguma alteração, né, procure um endocrinologista. Com uma certa atenção, porque ao detectar qualquer alteração na palpação da tireoide não significa que isso seja câncer, né? A orientação diagnóstica e a conduta terapêutica sempre fica a critério de um especialista. Bom, gente, obrigado por terem assistido o conteúdo desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é de grátis. Deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.